Aos 85 anos, Tom Jones conta finalmente a verdade sobre Elvis Presley. Tom Jones nasceu Thomas John Woodward a 7 de junho de 1965, 940, em Pontypridd, uma pequena cidade industrial no sul do país de Gales, criado numa família galesa da classe trabalhadora. Jones demonstrou uma profunda paixão pelo canto desde muito jovem. Ainda criança, atuava em reuniões familiares e clubes locais onde a sua voz de barítono potente e a sua presença em palco confiante começaram a chamar a atenção. A sua infância foi marcada por dificuldades. Lutou contra a tuberculose na infância e abandonou a escola aos 15 anos para trabalhar em vários empregos manuais para sustentar a sua jovem família após se ter casado com a sua namorada de adolescência, Melinda Trenchard. Apesar de tudo, a música continuou a ser a sua tábua de salvação e a sua maior paixão. O sucesso de Jones chegou em 1965 com o lançamento do seu eletrizante single It's Not Unusual, uma canção que o catapultou para a fama internacional praticamente da noite para o dia. Com a sua melodia contagiante, o seu arranjo de metais vibrante e a interpretação emocionante de Jones, a canção exibiu o notável poder vocal e a versatilidade estilística que se tornariam a sua marca. Este sucesso inicial levou a uma série de êxitos icônicos ao longo das décadas de 1960 e 1970, incluindo Delilah Green, Green Grass of Home, What's New Pussycat e She's a Lady. Cada uma destas canções não só atingiu o topo das tabelas musicais em todo o mundo, como também consolidou o lugar de Jones no panteão das superestrelas pop globais. Para além dos seus singles que chegaram ao topo das tabelas, Tom Jones tornou-se um artista dinâmico ao vivo, conhecido pela sua enérgica presença em palco, carisma sensual e pela sua incrível capacidade de se conectar com o público de todas as idades. Os seus concertos eram uma experiência sensorial. A sua presença em palco, os seus característicos movimentos de anca e a sua voz apaixonada eram famosos por levar os fãs a atirar roupa interior para o palco, transformando as suas atuações em eventos eletrizantes e inesquecíveis. As suas temporadas em Las Vegas no final dos anos 60 e nos anos 70 foram lendárias, consolidando ainda, mas a sua reputação como artista de palco, com uma resistência vocal quase sobre-humana e uma presença magnética. Estas atuações atraíram celebridades, dignitários e fãs fervorosos de todo o mundo. Para além da sua mestria na pop, Tom Jones provou ser um camaleão, musical, explorando com naturalidade uma vasta gama de gêneros, incluindo soul, R&B, country, gospel e até rock. As suas colaborações com artistas como Janis Joplin, Aretha Franklin, e mais tarde com músicos contemporâneos como Wyclef Jean e Jack White revelaram um artista em constante evolução, nunca satisfeito por se acomodar com os louros do passado. O seu dueto de 1988 com os Art of Noise, numa ousada releitura de Kiss de Prince, apresentou-o novamente a um público mais jovem e provou que o seu apelo era verdadeiramente multigeneracional. As décadas de 1990 e 2000 trouxeram ainda mais aclamação com Jones, a experimentar um renascimento através de álbuns aclamados como Reload 1999, que contou com duetos com artistas mais jovens, e Praise and Blame 2010, um disco minimalista com influências gospel que recebeu elogios generalizados da crítica. A sua produção no final da carreira destacou um lado cru e emocionalmente ressonante da sua voz, enriquecido pela experiência e sabedoria, permitindo aos fãs apreciar a profundidade e as nuances do seu talento de novas formas. Os críticos que antes o descartavam como uma mera curiosidade ou um showman começaram a reconhecê-lo como um dos grandes vocalistas do seu tempo, um artista cuja voz só tinha crescido em potência e expressividade com o passar dos anos. Ao longo da sua vida,
Tom Jones manteve-se uma pessoa profundamente humilde e com os pés assentes na terra, apesar de décadas de fama internacional. Foi condecorado cavaleiro pela Rainha Isabel II em 2006 pelos seus serviços prestados à música honra, que aceitou com imenso orgulho e humildade. Sir Tom Jones fala frequentemente das suas raízes galesas, do apoio inabalável da sua falecida esposa Linda e da sua gratidão aos seus fãs de todo o mundo, a quem atribui o apoio fundamental para o sucesso da sua carreira, tanto nos bons como nos maus momentos. Apesar das tragédias pessoais, em particular da perda de Linda em 2016, após mais de 50 anos de casamento, Jones continuou a atuar encontrando consolo e significado na sua música. Agora, aos 80 anos, Tom Jones continua a impressionar o público com atuações ao vivo, que revelam uma voz ainda repleta de alma, vigor e intensidade emocional. Também teve sucesso como uma personalidade televisiva acarinhada, atuando como mentor e técnico no The Voice UK, onde a sua sabedoria, carisma e profundo conhecimento musical o tornaram um favorito entre as novas gerações de amantes da música álbuns, como Spirit in the Room, 2012. Surrounded by Time. 2021 receberam aclamação da crítica, destacando um lado mais reflexivo e intimista da sua arte. Tom Jones foi casado com a sua namorada de infância, Melinda Rose, Linda Trenchard, numa união que começou a 2 de março de 1957 e durou quase 6 décadas, até a morte desta a 10 de abril de 2016, vítima de cancro. O seu relacionamento começou no modesto bairro operário de Treforest, em Pontypridd, no sul do país de Gales, onde ambos cresceram. O casal, profundamente enraizado nos valores da sua unida comunidade galesa, tinha apenas 16 anos quando se casou, uma decisão juvenil, tomada sob a pressão de uma gravidez não planeada. Pouco depois do casamento, Linda deu à luz o seu único filho, um rapaz chamado Mark Woodward. Mais tarde, Mark tornar-se uma peça fundamental na carreira de Tom, chegando a trabalhar como manager do pai para sustentar a jovem família nos primeiros anos, muito antes da fama e fortuna que definiriam o seu futuro. Tom teve uma série de empregos humildes e manuais. Trabalhou na construção civil, desempenhando tarefas fisicamente exigentes, e também numa fábrica de luvas, fazendo o que fosse necessário para sobreviver. Estes anos de luta ajudaram a moldar a sua determinação e perseverança, dando-lhe a garra que lhe seria muito útil no competitivo mundo do entretenimento. Apesar das dificuldades, Jones cultivou a sua paixão pela música, cantando em bares e discotecas locais, construindo gradualmente uma reputação com a sua voz poderosa e presença em palco magnética, até que finalmente chamou a atenção dos profissionais da indústria. Ao longo da sua ascensão meteórica à fama e da sua longa carreira no topo da indústria musical, Jones manteve-se casado com Linda, mesmo quando a sua vida pessoal frequentemente fazia manchetes por razões bastante diferentes. O seu casamento perdurou, apesar de ter sido marcado por inúmeras infidelidades e alegados casos extraconjugais amplamente divulgados, muitos dos quais ocorreram durante o auge da sua carreira, quando era considerado um dos artistas mais desejados do mundo. Linda, conhecida pela sua preferência, pela privacidade e pela sua personalidade forte, optou por manter-se longe dos holofotes. Amigos e biógrafos comentam frequentemente a sua força silenciosa, descrevendo-a como o porto seguro emocional na turbulenta vida pessoal de Jones. O seu casamento, embora longe de ser convencional, tinha por base uma história partilhada que remontava à infância. Após o falecimento de Linda, em 2016, após uma longa batalha contra o cancro, Tom ficou devastado. Tomou a decisão de vender a casa onde o casal viveu durante décadas, uma luxuosa mansão em Los Angeles, juntamente com muitos dos seus pertences. Guardou apenas os itens mais sentimentais, incluindo fotografias de família muito queridas, honrando o seu último desejo
Jones mudou-se dos Bobodil de volta para o Reino Unido, instalando-se num apartamento muito mais pequeno em Londres. A mudança marcou o fim de um capítulo significativo na sua vida e simbolizou uma profunda transformação pessoal à medida que começou a refletir mais profundamente sobre a sua vida, o seu legado e o preço da fama. Durante o auge da sua carreira nas décadas de 1960 e 1970, Tom Jones era amplamente considerado um dos artistas mais carismáticos sexualmente da sua geração e admitia abertamente a sua prolífica vida amorosa. Em entrevistas, confessou ter tido relações sexuais com até 250 groupies por ano. Um número impressionante que chocou e fascinou o público. Os seus encontros não se limitavam a fãs anônimas. Esteve também envolvido em casos amorosos de grande impacto com diversas mulheres proeminentes do mundo do entretenimento. Entre elas estava Mary Wilson, membro fundador do grupo The Supremes, que partilhava tanto os seus interesses musicais como a sua paixão pela vida noturna. Outro caso notável foi com Charlotte Laws, personalidade televisiva e escritora americana, que posteriormente falou publicamente sobre a relação. Terá também tido um envolvimento romântico com Marjorie Wallace, a glamourosa ex-Miss Mundo. Wallace estava na altura noiva do famoso piloto norte-americano Peter Revson, o que acrescentou uma camada de escândalo à relação. Uma das histórias mais controversas do passado de Jones envolve a atriz Cassandra Peterson, que se tornou famosa como a icônica apresentadora de filmes de terror, Elvira, a Rainha das Trevas. Em 2008, Peterson revelou numa entrevista franca que perdeu a virgindade com Jones num encontro que descreveu como profundamente traumático. Afirmou que a experiência foi dolorosa e horrível, alegando que o encontro foi tão fisicamente prejudicial que teve de levar pontos. As suas revelações acrescentaram uma dimensão complexa e perturbadora à percepção pública do historial sexual de Jones, principalmente porque ocorreram num período de crescente escrutínio sobre o comportamento das celebridades e a dinâmica de poder. Nem todos os relacionamentos extraconjugais de Jones foram passageiros. Um, em particular, teve consequências duradouras. Em outubro de 1987, durante uma digressão pelos Estados Unidos, Jones teve um breve relacionamento com uma jovem modelo chamada Catherine Burkery. O seu relacionamento foi breve, mas resultou numa gravidez. Após uma batalha judicial que incluiu testes de ADN ordenados pelo tribunal, um tribunal americano decidiu em 1989 que Jones era de facto o pai do filho de Burkery, Jonathan Durant anos. Jones recusou-se a reconhecer a decisão do tribunal e negou a paternidade. Só em 2008, quase 2 décadas depois, é que finalmente admitiu que Jonathan era de facto o seu filho biológico. Apesar desta admissão, Jones não demonstrou qualquer desejo de construir uma relação com Jonathan, que mais tarde seguiu uma carreira na música sob o nome de Jonathan Burkery. A natureza tensa e distante da relação entre ambos continua a ser fonte de controvérsia e tristeza, especialmente na perspectiva de Jonathan, que expressou publicamente o seu desejo de se ligar ao seu famoso pai. Ao refletir sobre uma carreira que abrange mais de 6 décadas, Sir Tom Jones, agora com 85 anos, começou a abrir-se com mais franqueza sobre as experiências pessoais e as amizades que moldaram a sua vida, nomeadamente a sua relação duradoura e muitas vezes incompreendida com o rei do rock and roll, Elvis Presley. Em entrevistas recentes e excertos das suas memórias, Jones ofereceu insights íntimos e sem filtros sobre a dinâmica que partilhou com Elvis, desfazendo décadas de mitos e especulações para finalmente revelar a verdade. Tom Jones e Elvis Presley conheceram-se em meados da década de 1960, no auge da sua crescente fama. Enquanto Jones conquistava o mundo pop com os seus estrondosos êxitos como It's Not Unusual e What's New Pussycat, Elvis fazia a transição dos sets de filmagem de Hollywood de volta para as atuações ao vivo, procurando reafirmar o seu domínio musical.
Os dois homens, ambos artistas magnéticos com vozes poderosas e um carisma inegável, desenvolveram uma admiração mútua e uma profunda ligação pessoal. Jones sempre disse que Elvis o tratava não como um rival, mas como um irmão. E aos 85 anos ainda se lembra perfeitamente do primeiro encontro, descrevendo como Elvis entrou na sala, sorriu e começou imediatamente a cantar uma das canções de Tom para ele. O que começou como admiração floresceu numa amizade genuína. Costumavam passar longas noites a conversar em privado, longe dos holofotes das câmaras, criando laços através das suas experiências partilhadas de infância em famílias da classe trabalhadora, das suas relações complexas com a fama e das suas lutas para se manterem com os pés no chão num mundo que tentava constantemente elevá-los e isolá-los. Tom falou com carinho e humor sobre as excentricidades de Elvis, o seu amor pelas demonstrações de artes marciais, a sua generosidade extravagante e as suas visitas espontâneas à meio da noite. Recorda, por exemplo, como Elvis foi uma vez à sua suíte de hotel às 3 da manhã, só para cantar músicas gospel e recordar os sonhos de infância que partilhavam. Mas Tom também reflete sobre o lado mais sombrio da sua amizade, abordando finalmente a dor de ver Elvis afundar-se sob o peso da fama, do vício e da saúde debilitada. Na sua juventude, Jones mostrou-se relutante em falar publicamente sobre o declínio de Elvis por lealdade e respeito à família Presley. Mas agora, nos seus últimos anos, decidiu falar mais abertamente, não para sensacionalizar, mas para honrar a verdade sobre a vida do seu amigo. Admite que viu os sinais de alerta, a dependência de Elvis em medicamentos controlados, o seu crescente isolamento e o desgaste emocional de estar rodeado de pessoas que o apoiavam e estavam mais interessadas em manter a lenda viva do que em ajudar o homem por dentro. Tom disse que um dos seus maiores arrependimentos é não ter insistido mais para que Elvis recebesse a ajuda de que necessitava. Não queria ultrapassar os limites, diz em voz baixa numa entrevista, mas talvez devesse ter ultrapassado. Recorda-se de ter implorado a Elvis durante os seus últimos encontros em meados da década de 1970 para que abrandasse o ritmo, cuidasse da sua saúde e se afastasse do ambiente destrutivo do círculo íntimo de Graceland. Mas Elvis, sempre orgulhoso, afastou a preocupação com uma gargalhada e um piscar de olho, insistindo que estava bem. A última vez que Tom Jones viu Elvis com vida foi em 1976, apenas um ano antes da morte de Presley. Olhando agora para trás, descreve como Elvis parecia cansado e abatido, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Havia uma tristeza nos seus olhos, diz Jones com a voz embargada pela emoção. Não era o mesmo homem que eu tinha conhecido. Quando a notícia da morte de Elvis foi divulgada em agosto de 1970, e Seth Jones ficou devastado. Estava no meio de uma digressão na altura, mas cancelou um concerto para poder viver o seu luto em privado. Foi como perder um irmão, disse mais tarde. Agora, décadas mais tarde. Tom Jones acredita que é importante esclarecer a verdade sobre Elvis não apenas como ícone, mas como ser humano. Realça que por detrás dos strass e da lenda estava um homem que queria ser amado, que era bondoso, engraçado e cheio de vida. Também se manifesta contra as pressões da indústria e os demônios pessoais que acabaram por consumir o seu amigo na esperança de aumentar a consciencialização e a compaixão pelas lutas ocultas da fama. Ao contar a verdade, Jones não só ilumina a vida de Elvis, como também lança luz sobre a sua própria jornada emocional. Fala sobre como esta perda aprofundou a sua perspectiva, o tornou mais protetor da sua saúde e bem-estar mental, e influenciou a forma como lidou com a fama nos anos seguintes. Hoje, enquanto continua a atuar com uma paixão inabalável, Tom Jones transporta consigo a memória de Elvis em cada palco, em cada letra sincera. Aos 85 anos, diz começasse a compreender que a verdade é o legado mais importante que se pode deixar.